Muito bem, pessoal. Aqui quem está falando é o Elias, dono e criador do canal DadosBet. E esse vídeo é um vídeo mais simples, só que o objetivo dele é fazer um pequeno tutorial para entender como que funciona as listas que eu compartilho com diversas informações, dados estatísticos, né? E trazer aqui a maneira de como podemos utilizar, dando alguns exemplos, tá? Então aí na tela de vocês estão vendo o canal no Telegram, tá? No canal aqui do Telegram eu compartilho muitas informações, às vezes são dados estatísticos, outras vezes eu falo de algumas equipes, como eu posso puxar aqui para cima o Manchester City, tá? Mas olha só, vamos focar no exemplo das listas que eu compartilho, tá? Aqui diariamente eu compartilho uma lista com os jogos que nós vamos ter no dia seguinte, tá? Eu compartilho à noite e no outro dia começam os jogos. Então aqui eu já cliquei aqui em cima. O que vai acontecer? A visualização do computador e do celular é praticamente a mesma. Então isso aqui é um arquivo PDF que a gente vai estar, quando clicar aqui, vai estar abrindo essa ferramenta aqui. Como eu compartilho muita informação e a extração de PDF ela não é muito boa, ela fica dessa maneira. Então eu preciso dar um zoom. Só que esse zoom que eu vou dar, ele não atrapalha em nada a maneira de visualizar, tá? Beleza, dei um zoom aqui, agora começou a ficar um pouco mais visível, né? Legível também. Então é o seguinte, jogos do dia 2 de janeiro de 2024. E aí aqui eu tenho um meio um pouco mais separado, né? E aqui eu tenho uma fileirinha um pouquinho em branco, né? Um pouquinho menor. E aí eu vou visualizar aqui mandante, a equipe, visitante e a equipe. Então o que acontece? Aqui eu consigo ver as informações da equipe, tá? Do mandante. Sempre essas informações aqui, esses números, eles são baseados em todos os jogos da equipe na Liga Nacional, na temporada atual, e nesse caso aqui como mandante. Então, do Dandy aqui, ele tem uma média de 5,22 escanteios a favor, jogando em casa na temporada atual da Liga Escocesa. E o St. Johnstone, ele tem esses números aqui baseados nos últimos não, né? Todos os jogos dessa equipe como visitante, ou seja, todos os números dos jogos da equipe jogando fora de casa na sua respectiva liga nacional, tá? Beleza, essa é uma o primeiro ponto de se entender. O segundo ponto, que daí é um pouco mais restrito para diretamente aquele conteúdo que eu estou falando aí, de canto 010, e também estou falando aqui dos outros momentos de escanteio, tá? Olha só, canto 010, por exemplo, 78%. O que seria esse número aqui? Esse número representa que em 78% dos jogos do Dandy como mandante em casa, todo aquele filtro que eu falei antes, equipe jogando em casa na competição atual da atual temporada. Em 78% dos jogos aconteceram escanteios dentro desse período, mas não representa ser da equipe. Pode ser que a média esteja alta porque ele sofre muito canto, e que é o fato mesmo. Então, isso aqui não representa canto da equipe, representa canto do jogo. Então, em 78% dos jogos, ou seja, vamos supor que ele teve 10 jogos nessa temporada em casa, mais ou menos aí 7 ou 8 partidas tiveram escanteio dentro desse período. Tá? A mesma coisa acontece para canto, aqui 37 HT, não foi canto do time, foi canto no jogo. Então, dos últimos 10 jogos, por exemplo, ele aconteceu um escanteio ou do time ou do adversário dentro desse período. Tá? A questão de média a favor de gols aqui, né, então é da equipe, porque né, o gol a favor vai ser dele, e contra, né, no caso sofrido, é da equipe. Tá? Os over goals aqui, 2,5, 0,5 HT, é a mesma coisa. Não é gols necessariamente da equipe. Tá? É no jogo em específico. Beleza? Essa é a primeira visualização. Primeira visualização não. Primeira explicação, primeira legenda para conseguir visualizar isso aqui. Tá?
Beleza, vamos pegar umas partes um pouco mais práticas, assim, como que a gente pode estar visualizando, buscando alguma coisa em relação a isso. Bom, eu sempre puxo um pouco mais para o mercado de cantos, porque é onde eu sempre trabalhei. De vez, assim, muito de vez em nunca eu faço alguma coisa em gols. Só quando eu vejo, assim, um padrão muito claro. De repente, assim, as duas equipes fazem muitos gols no HT, por exemplo. Eu vou lá e busco alguma coisa, tá? Mas dos jogos que a gente vai ter aqui no dia seguinte de qual eu estou gravando no dia 1º de janeiro, acho que não tem nenhum jogo com essa média assim tão explícita, tá? Realmente não tem. Beleza. Então, como que eu posso estar utilizando essa ferramenta aqui? Pensando primeiro no mercado de cantos, tá? A gente tem aí dentro do mercado de cantos, algumas linhas para se trabalhar. Linhas não, né? Digamos, submercados, né? Dentro do mercado de cantos eu posso destrinchar em... deixa eu dar um rolê aqui nas casas de aposta. Deixa eu dar um zoom para ficar um pouco melhor pro vídeo. Então, quando eu pego um jogo de futebol aqui, deixa eu pegar o exemplo aqui do Dundee. Deixa eu pesquisar aqui por eles. Jogo de amanhã. Então, aqui no mercado de cantos, o que eu posso estar trabalhando? Posso trabalhar a linha, né, do jogo inteiro. Deixa eu ajeitar um pouquinho aqui a visualização. Posso, então, estar trabalhando na linha inteira, aqui de escanteios, né? Mais de 11 exatamente, ou menos. Aqui em linhas mais quebradas. Apostas comparativas, handicaps europeus, tem também handicap asiático, que aí há o reembolso no -1 ou no +1. Total de escanteios asiáticos, né, mais de 10,5 cantos ou menos. HT também. Aí aqui, escanteios do time, mais de 5,5, menos, mais de 4,5 ou menos. Linhas de race, 1,57, 1,72, 2,22. Deu uma atualizada na página aqui. E aí depois outros mercados que não tem nenhuma relação aqui. E aí depois o mercado de minutos. Canto 0,10 minutos. Então aqui a gente tem vários submercados dentro do mercado aqui de escanteios, pegando como exemplo a Bet365. Então olha só, como que eu posso estar buscando alguma coisa com essas informações? Tá? Elias, eu gosto de trabalhar, eu tenho algumas estratégias que se baseiam em diversas informações, mas a primeira delas é buscar equipes, principalmente mandantes, que eles têm médias boas de escanteios a favor. Tá? Deixa eu olhar se temos aqui algum caso de amanhã. Tá? Tem o caso aqui do Hibernian, do Rangers, lá da Escócia. Eu tô falando de mandantes, tá? Então aqui não tem nada muito bom, nenhum grande mandante assim com boas médias de canto. Tá, vamos falar de outro assunto também já para aproveitar esse momento. Pode ser que a visualização aqui não seja tão clara para quando eu quero ver apenas escanteios, tá? Aí eu posso voltar lá no canal do Telegram. Deixa eu arrastar um pouquinho pro lado aqui para conseguir visualizar. E aí quando eu compartilho essa informação, eu compartilho essa daqui também, ó. E para quem gosta de visualizar pelo Excel, pode utilizar aqui. Aí eu vou ter o link do Excel aqui. Olha só, deixa eu abrir aqui o Excel para estar mostrando a lista que eu mencionei ali na mensagem. Então é só vocês abrirem o navegador, ou se tiver pelo celular, aí precisa ter o Excel baixado no celular, e a gente vai conseguir visualizar então uma planilha. Essa planilha aqui é uma planilha pela web, e por meio dessa planilha aqui, eu vou conseguir visualizar duas coisas. Tá? Primeiro, nessa página aqui que ele me mandou, ele já está me mostrando alguns filtros. Tá? Nesse caso aqui, como é um dia com pouquíssimos jogos, nenhum filtro aplicado. Mas em dias com muitos jogos, eu aqui faço um filtro para estar mostrando algumas informações. Por exemplo, aqui eu poderia estar mostrando um filtro aplicado. Mandante com média acima de 5 escanteios e visitante com média sofrida de acima de 5 escanteios. Pegando esse exemplo, tá? Então posso estar fazendo dessa maneira. Mas aqui então, aqui é apenas para escanteio, tá? Aqui a média do time a favor, média contra, canto limite não, né? Canto 37 HT, linha asiática, depois 87 FT,
aí a média da partida toda, daí aqui os números do time que vai jogar fora. Então o que eu faço? Aqui eu gosto de fazer algumas combinações para começar a trabalhar em mercado de escanteios, tá? Então o que eu faço? Eu pego aqui, por exemplo, o Hibernian. Ele tem uma média bem alta de cantos a favor, uma média de 6. Eu gosto de pegar times com média acima de 5 no primeiro filtro. Aqui então eu separaria para olhar essas duas primeiras equipes, depois o Rangers e aí depois o Ross County. As outras, no primeiro momento, eu deixaria de lado, tá? Então esse é o meu primeiro filtro, separar essas 4 equipes aqui. Aí dessas 4 equipes que eu quero aqui, o Dundee, Hibernian, Rangers e Ross County, eu vou olhar os seus adversários, se eles têm médias de sofrer bastante escanteios. No caso do Dundee, ele vai pegar o St. Johnstone, que tem uma média de 6,7 cantos sofridos. Muito boa. Aí eu vou olhar se é consistente, vou olhar, analisar de outras maneiras. Mas eu gosto de ver também times que sofrem uma média acima de 5 escanteios. Então aqui no St. Johnstone, digamos que deu match. O Dundee, ele marca mais de 5 e o St. Johnstone sofre mais de 5. O que eu poderia fazer aqui? Eu posso buscar algum tipo de entrada no mercado de overcantos. Olha só, deixa eu voltar para o site aqui da Bet. Estava aqui no jogo do Dundee, próprio jogo que eu estava falando, né? Então aqui ele está com uma linha de 5,5 cantos, tá? Não necessariamente seria uma entrada boa só porque eu estou olhando a planilha, né? A lista ali que eu tô comentando. Só olhando por isso aqui não representa que vai ser uma entrada boa. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que a partir desse momento vocês analisam, aí usando diversos sites que cada um precisa ter para fazer esse tipo de análise, mas nesse primeiro momento já subentende que o Dundee tem uma média alta de cantos e ele vai ter um visitante que marca pouco e sofre bastante. Tá? Então aqui, nesse caso, eu trabalharia em uma linha de overcantos do Dundee. Por quê? Porque não um handicap, não um race. Porque o Dundee tem uma média altíssima de cantos contra. Então, no primeiro momento, sem fazer nenhuma análise do jogo, com maiores detalhes, como eu sempre faço, eu cuidaria isso, faria uma entrada de over, tá? Então, como é que eu posso fazer uma entrada em over cantos, né? Eu posso buscar a linha inteira da equipe, mais de 5,5, ou eu posso fazer duplas. Às vezes eu trabalho muito com isso. Aí eu venho aqui na função criar aposta, venho no mercado de escanteios, seleciono aqui ele está mostrando apenas as escanteios do jogo inteiro, sem direcionar nenhuma equipe. Aí eu clico aqui e seleciono Dundee. É aqui eu seleciono quantos cantos eu quero. Tá? Um ponto, uma opinião. Se vai pegar para fazer 4,5 cantos, uma odd 1,40, para fazer uma dupla com uma outra equipe, de repente, de odd 1,40, beleza, vai dar uma odd 1,90 mais ou menos. Odd 1,40 vezes uma odd 40, vai ser feito uma odd 1,96, tá? Beleza, é uma odd bacana para se trabalhar. Só que pensa só, aqui eu tô com uma linha de 4,5 cantos. Só que se eu pular um pouquinho e pegar a linha de 5,5 cantos, eu tô com 1,80 de odd, eu posso fazer sozinho. Não preciso fazer uma dupla, né? E é apenas um escanteio de diferença. Então tem que ter esse ponto, né, essa estratégia para cuidar. Porém, a linha de 3 cantos, que é uma aposta um pouco mais segura, paga só 1,18. Então tem que ter esse tipo de cuidado. De repente fazer uma tripla, pode combinar com cantos dentro de um intervalo, dentro do primeiro tempo, por exemplo, né? Então eu fiz o login aqui em uma conta para poder criar uma aposta, senão não poderia selecionar. Mas olha só, tava falando que as linhas, né, de canto 3,5 é muito baixo, mas como que eu poderia fazer uma combinação? Seleciono aqui 13,5 cantos no jogo inteiro, posso botar alguma aposta para canto no primeiro tempo, a mais de 0,5, no caso mais de um canto no HT, mais de 1,5 canto no HT, odd 1,33, aí já começa a ficar um pouco mais interessante, tá? Beleza, essa é uma maneira de trabalhar. Deixa eu pegar um outro exemplo, que a gente pode trabalhar também em um race, em um handicap. Mas para trabalhar em race, em handicap, aí já tem que pegar aquele cenário que é ideal, aquele cenário que é perfeito. Deixa eu voltar para a planilha para mostrar dessa maneira. Aí eu tenho que procurar uma equipe que marca muito e sofre pouco.
E o seu adversário é o contrário. Ele seria, no caso, o Raio Vallecano, que ele marca pouco e sofre muito, tá? Mas como é um dia com pouquíssimos jogos, eu não tenho assim, nada com muita clareza. O Getafe ele marca pouco, sofre pouco, né? Não é aquele padrão ideal. Então é como se eu fizesse uma combinação do caso do Rangers, que marca bastante, sofre pouco, e vamos supor que o adversário dele fosse aqui, ó, o Vila Real, ou então o Raio Vallecano, que marcam poucos escanteios e sofrem muito. Aí o que eu posso fazer nesse caso? Eu posso trabalhar aqui, deixa eu voltar para Bet, no mercado aqui de race. Aqui a gente tem esse aposta comparativa, que no caso é para o Dundee vencer em escanteios. Estou só usando o Dundee como exemplo, tá? Mas aqui tem a linha de handicap de escanteios. Nesse caso aqui, se o Dundee vencer por um escanteio de diferença, há um reembolso. Ele tem que vencer por uma diferença maior de um escanteio, tá? Temos a linha aqui dos races. Então, no caso, para a equipe chegar em 5 escanteios primeiro, aqui tá pagando 1,72. Então, nesses exemplos aqui que eu menciono, de equipes que vão jogar em casa com médias altas de escanteio contra visitantes que sofrem muito e marcam pouco, é muito bom trabalhar nessas linhas de race. Porém, dificilmente vocês vão pegar algo desregulado, alguma odd de muito valor, que a Bet vai estar pagando muito. Por exemplo, aqui um Race 5, né? O Dundee está pagando 1,72. Pô, muito bom. 1,72 para 5 escanteios. Ó, se eu voltar lá na minha lista, o Dundee, ele costuma ter essa média, né? Só que o problema é, o St. John's Stone, ele marca pouco e sofre muito. Beleza. Mas o Dundee, ele sofre bastante. Então tem que ter esse tipo de cuidado, tá? Essa avaliação. Eu posso pegar aqui, eu vou abrir uma... Bom, então essa aqui é uma planilha que eu compartilhei lá no dia 17, mostrando aqui o filtro, que o mandante tem uma média acima de 5,5 cantos a favor, e o visitante sofre uma média acima de 4,5. Tá? Mas o exemplo que eu quero pegar aqui são das equipes que têm médias de muitos escanteios a favor e uma média contra, uma média no caso de sofrer poucos cantos. E eu vou buscar aqui exemplos, adversários que sofrem pouco, aliás, sofrem muito e marcam pouco, tá? Então, olha só, vamos pegar esse exemplo aqui da Alemanha, do Freiburg. Sem analisar, sem olhar totalmente assim na sorte. A média do Freiburg é muito alta, a média sofridas é extremamente baixa. Então, visualizando dessa maneira, entende-se que o Freiburg vai terminar com mais escanteios do que o adversário. Se eu for pegar uma combinação assim, né, pegar uma média, fazer como se fosse uma linha cruzada assim, de informações. O Freiburg, ele tem uma média de 6,17 cantos a favor. O Colônia, ele sofre uma média de 7, tá? Então, se eu pegar aqui e somar a média de cantos a favor com cantos sofridos do adversário, eu vou ter esse número total. Aí, para eu ter uma média, como eu estou pegando dois dados, eu tenho que dividir para 2. Eu chegarei aqui numa expectativa de 6,5 cantos, tá? Deixa eu abrir aqui uma outra calculadora para fazer a comparação que eu quero. Agora, se eu pegar a parte de cantos, teoricamente, a favor do Colônia, o que eu teria de dados aqui para coletar? Freiburg sofre 3,67. O Colônia, ele marca 3,71. Como eu tenho duas informações, eu divido para 2 e eu vou ter aqui uma expectativa de 3,69. Então, olha só, eu tenho aqui 6,5 cantos a favor do Freiburg e 3,69 cantos a favor do Colônia. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha como é que ficaram os números desse confronto. Bom, olha só, localizei o jogo aqui, ocorreu lá no dia 17 de dezembro. Segundo o Flash Score, o jogo terminou com 2-0 do Freiburg, com uma diferença aqui de 5-2 em cantos. Então, o Colônia, ele ficou abaixo da média, muito abaixo, inclusive, e o Freiburg, ele ficou também um pouquinho abaixo da média dele. Tá? Mas vamos ver o cenário do jogo. Primeiro tempo, 0-0. Em escanteios foi 2-1, tá? Tudo tranquilo.
No segundo tempo, logo aos 62, expulsão do Colônia. Então aqui, dos 62 até os 72, foi um período provavelmente de maior pressão da equipe da casa, né? E aí abriu o placar com 72 minutos. Lá no último lance, provavelmente fez o 2-0. Mas mesmo assim, ele havia feito apenas 2 cantos no HT. No segundo tempo ele fez mais 3. E vencendo aí a metade do jogo, tá? Então isso aqui não é uma coisa que vai acontecer sempre. Mas são oportunidades que a gente vai ter ao longo dos tempos da temporada. E cabe a cada um, então, fazer esse tipo de análise para estar buscando alguma possibilidade de trabalhar a favor disso, tá? Deixa eu pegar algum outro jogo, assim, que não seja um extremo favorito, né? E nem um extremo conhecido, como é o caso de Real Madrid e Bayern. Vou pegar algum outro exemplo aqui. Deixa eu ver. Legia Varsóvia, lá na Polônia. A equipe marca bastante, sofre pouquíssimo. E o seu adversário é o Cracóvia. Tá, ele marca bastante e sofre bacana também, não vai ser o caso. Deixa eu pegar algum outro exemplo como o do Freiburg. Aqui na Polônia não. Aqui não, o time da casa sofre bastante. Bom, pegar o caso aqui, ó. Bayer Leverkusen e Eintracht Frankfurt. Esse jogo aqui eu me lembro que eu busquei algum mercado de escanteios aqui no Bayer e no pré-live eu não tive sucesso. Se eu não me engano foi cantos HT, mas ao longo do jogo eu consegui alguns greens a favor do Bayer Leverkusen. Então aqui eu tenho um exemplo claríssimo de uma equipe mandante que marca muito e sofre pouquíssimo, e o visitante que marca pouco e sofre bastante, tá? Então vamos dar uma olhadinha como é que foi esse jogo também para a gente ter os números. Trazendo o jogo aqui agora usando a plataforma Corner Pro, aqui a gente consegue visualizar algumas coisas interessantes nesse jogo. Por exemplo, o Eintracht aqui ele veio com uma estrutura extremamente agressiva para a partida, né? Então ele surpreendeu já marcando 2 escanteios. Então a média deles era de 3, né? 3,57 por jogo. Nesse jogo ele surpreendeu. Ele foi além da média dele. Aí na sequência o Bayer Leverkusen fez um escanteio e fez o gol, abriu o placar. Mas mesmo assim ele continua atacando. Então essa postura aqui, mesmo depois do gol, a equipe continua atacando, é o que faz ele ter uma média alta de escanteios. E no caso, nessa característica da equipe, é um time que tem muita posse de bola. Então se o time fica com a posse de bola, tem essa pressão, dificilmente o adversário vai ter uma média boa de cantos, tá? Mas aqui, em um contra-ataque, de repente, o Eintracht fez um terceiro escanteio, mas aí o Bayer Leverkusen voltou a fazer cantos e terminou em 3-3 escanteios no primeiro tempo. Aí na volta do intervalo, mais pressão da casa, e aí 2 gols em poucos minutos, um gol com 51 minutos e outro gol aí com 57. E essa pressão não gerou escanteio, gerou 2 gols. Aí aqui tivemos um pequeno momento de escanteio da equipe, né, de uma chegada e um contra-ataque provavelmente. E aí aqui trazendo mais para o final do jogo, a gente acabou tendo 2 escanteios do Bayer Leverkusen e um do Eintracht Frankfurt. Então aqui o que eu trago? Nem todos os jogos vão manter esses bons padrões, né? Então nessa partida aqui, o que aconteceu? O Race 3 foi batido pela equipe visitante. O Race 5 também foi batido pela equipe visitante. Olha só, vamos ver como é que estavam as odds. Race 3 e Race 5 para o Eintracht. Race 3 pagando 13,25 e o Race 5 pagando 4,50. Então eram odds altíssimas, a tendência, a expectativa era de cantos do Leverkusen, né? E não aconteceu. A linha do Leverkusen estava lá no alto, estava em 5,5. Não conseguiram cumprir, ficaram no limite. E a linha do Eintracht foi cumprida. Odd 2,20, uma linha de 13,5 cantos, sobrou ainda 1. Então são esses padrões que eu gosto de buscar para estar trabalhando, tá? Então eu peguei o exemplo aqui do Freiburg, peguei o exemplo do Leverkusen, e entre outros que a gente pode estar visualizando, né? Então, sempre não, né? Mas criem, se não tiver, uma estratégia para buscar equipes mandantes com médias altas de cantos a favor, sofrendo poucos, enquanto seus adversários sofrem bastante e marcam pouco, tá? A partir disso, vocês podem trabalhar no mercado de races e de handicap de escanteios.
Se, por exemplo, eu tenho aqui o caso do Sassuolo, desse time da Polônia aqui, não, nesse caso aqui o time ainda marca pouco, né? Mas aqui o caso do Estoril, esses exemplos aqui, aí a gente já acha um pouco mais arriscado buscar esses races ou handicaps. Aí podem focar mais no mercado de overcantos da equipe mandante. No Famalicão aqui, por exemplo. Média alta, sofre um número ok, e o visitante marca bastante e sofre bastante também. Então, nesse caso aqui, daria para buscar, né, em tese, o mercado da linha limite do jogo, né? Aqui, na teoria, uma expectativa de 11 cantos. Vamos dar uma olhadinha para ver como é que terminou esse jogo. Localizei a partida aqui, então, do Famalicão e do Estoril. O jogo começou bom, com pressão, com 2 gols em poucos minutos, 3 escanteios, em teoria, aqui com 17, 18 minutos. Só que esse jogo aqui foi praticamente de bons ataques do Famalicão. Eu acompanhei, eu acho que até betei nesse jogo. O Famalicão decepcionou, fez apenas um escanteio, média baixíssima desse escanteio, enquanto o Estoril fez muito escanteio, fez 7 escanteios, tá? Então o jogo não cumpriu a linha alta de cantos, a linha total, principalmente por conta do Famalicão não ter feito seus escanteios, tá? Aqui eu tomei um head, eu busquei a linha completa do Famalicão, que era 5,5, não tive sucesso. E a previsão de 11 cantos não se cumpriu, tá? Então a gente vai ter, pessoal, diversos casos, diversos jogos que a expectativa é altíssima e não vai acontecer nada. Vai ter jogos que a expectativa é baixíssima e vai acontecer tudo, né? Então a gente tem que ter sempre o padrão de entrada, estratégia e ser fiel a ela, tá? Então aqui eu trouxe exemplos de como são os mercados que vocês podem estar trabalhando. Esses são os mercados que eu trabalho: handicap de escanteios, race, às vezes duplas, triplas, de odds um pouco mais baixas, aqueles overcantos ali que eu dei de exemplo, fazer aqui uma junção de algumas entradas. Deixa eu trazer exemplos aqui de odds baixas que poderiam ser feitas, né? O Dandy aqui, por exemplo, mod 1,38, juntar com alguma coisa no HT, aí vai lá e pega uma outra partida e faz a entrada. Rangers, por exemplo. Aqui não tem nenhuma bet em si, tá? Não tô analisando nada, só simulando como que seria uma criação de uma aposta de linha mais baixa, tá? Então aqui poderia colocar mais outra coisa para dar uma odd um pouquinho maior, tá? Esses são exemplos de maneiras que podem ser trabalhadas e ser utilizada essa lista, tá? Gente, para a parte de gols, eu assim fico devendo, sinceramente. Eu não trabalho com gols, não tenho estratégia para trabalhar com gols, tá? Mas na lista que eu compartilho tem ali as informações, ó, de gols. Deixa eu voltar aqui. Então eu vou conseguir visualizar que o St. John Stone, ele em 50% dos jogos tem gol no HT, o Dandy também. Então, assim, gente, tem diversas maneiras de trabalhar. Eu sou focado em escanteios. Eu não tenho os números, né, a maneira de trabalhar com gols. Então, fico devendo essa parte, tá? Mas aí a gente finaliza esse vídeo com o intuito, assim, mais de um estudo, de uma legenda para tantas informações que eu compartilho. Espero que tenha sido claro. Se alguém ficou com alguma dúvida, pode usar o campo de comentários aqui para perguntar, para questionar. Pode me chamar no privado lá no Telegram. E para quem não está no meu grupo, no meu canal, o link está aqui na descrição. É um canal totalmente gratuito que entrega muita informação. Tá bom, gente? Obrigado pela presença, obrigado pela participação. Fui!